Uma boa tarde de salvação para todos. O Senhor Jesus Cristo, Ele deu uma ordenança divina quando Ele ressuscitou ao terceiro dia, falando aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Jesus, Ele disse que nos últimos dias o Evangelho do Reino seria anunciado em testemunho de todas as nações e em todas as gentes. Então viria o fim. E pela escatologia, nós estamos vivendo nos dias que estamos próximos do fim de todas as coisas. Porque Jesus falou que nos últimos dias haveria rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, haveria fome, peste e terremoto em vários lugares. Mas isto era o princípio das dores. E hoje nós vemos guerra. O mundo todo está em guerra. Nós vemos a fome tomando conta da humanidade. Nós vemos as pestes, as pragas que estão assolando os povos. Mas Jesus Cristo, Ele falou que o Evangelho seria anunciado como um testemunho para que todos aqueles que crescem nas palavras de Jesus Cristo e dos apóstolos e dos profetas que estão escritos aqui na Bíblia não viessem perecer, mas viessem ser salvos. Jesus falou que na sua vida, que está muito próximo, seria como os dias de Noé, onde os homens comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e veio um grande dilúvio. Mas esta geração, ela tampa os ouvidos para as palavras de Deus. Esta geração vira as costas para Deus, mesmo vendo todos os sinais proféticos que Jesus Cristo falou, que os apóstolos também falou, que estão acontecendo. Os seres humanos estão virando as costas para Deus. Mas saiba de uma coisa, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Com as suas promessas, com as suas palavras, todas irão se cumprir. E já estão se cumprindo uma boa parte dela. A humanidade está se autodestruindo com as drogas, com a prostituição. A humanidade está se autodestruindo com a criminalidade. Mas tudo isto é cumprimento da palavra de Deus. Porque está escrito que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é Jesus Cristo, a vida eterna. O pecado foi separação entre o homem e Deus. Está escrito aqui em Isaías, no capítulo 59. E essa separação, ela não é somente enquanto o homem e a mulher, o jovem está vivendo nessa terra. A separação, ela também é eterna após a morte. Porque quando vier a morte, o homem que morreu sem Jesus Cristo, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, ele irá perecer eternamente. Não haverá mais chance para o ser humano, porque o momento que o ser humano tem para se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Deus, para ser perdoado e para ser salvo, é agora, enquanto tem vida, porque depois da morte
não existe purgatório, nunca existiu, isso é uma grande mentira do catolicismo. Depois da morte não existe reencarnação, como muitos acreditam, é outra mentira do espiritismo. Depois da morte não acabará tudo, como muitos acham que a alma vai ser destruída, porque acreditam na falsa doutrina do ensinamento diabólico, do aniquilacionismo. Não, a alma do homem, ela é eterna. Por isso que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele veio ao mundo, ele se fez homem, viveu uma vida perfeita, uma vida santa, e ele foi até a cruz para morrer no lugar do pecador, para que todo aquele que nele crê, este venha ter a salvação. Jesus, ele falou assim, que Deus Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não venha a perecer, mas venha ter a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Deus enviou seu Filho, Deus não enviou Buda, não, Deus não enviou Maomé, Deus não enviou Confúcio, não. Deus não enviou nenhum desses falsos profetas que já viveram neste mundo, que já não estão mais aqui. Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para desfazer as obras do diabo. As obras do diabo está aí sendo feita, destruindo a humanidade. Mas leiam a Bíblia para que vocês não sejam enganados. Você que está na religião, leia a Bíblia para que você não seja também mais enganado. Porque a Bíblia Sagrada, ela é o caminho que conduz o homem a conhecer a Deus. E só através do conhecimento do homem a Deus que ele vai poder verdadeiramente obter o perdão e a salvação da sua alma. As Escrituras Sagradas, ela não foi escrita por vontade de homem algum, mas homens santos, inspirados pelo Espírito de Deus, escreveram as palavras e por isso elas estão se cumprindo. Jesus Cristo, ele falou através do apóstolo Pedro, quando ele disse que como os anjos Deus não perdoou, mas antes lançou no inferno e os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o dia do juízo. Deus também não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas da arca. E Deus não perdoou a cidade de Sodoma e Gomorra, mas antes reduziu a cinza e expôs como exemplo para os que vivem impiamente. Se Deus ele não perdoou os anjos que pecaram, se Deus não perdoou o mundo antigo, se Deus destruiu aquela cidade de Sodoma e Gomorra com fogo do céu, porque era um povo adúltero, era um povo idólatra, era uma humanidade que vivia na prostituição, o homossexualismo, e não queriam saber do seu Deus Criador. Quanto mais hoje nos dias que nós estamos vivendo, que é os dias do princípio das dores, Deus não perdoará. Por isso que a Escritura Sagrada é fiel e ela é verdadeira. E ela diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância do homem, mas antes ele notifica a sua verdade para que todos se arrependam. Jesus Cristo, ele falou, e o apóstolo João escreveu as palavras de Jesus, porque João viveu com Jesus Cristo, e está lá no livro de João do Evangelho, no capítulo 14, está escrito que Deus, ele disse que todo aquele que não receber o seu Filho Jesus Cristo e não crê nas suas palavras, ele não julga, porque ele não veio para julgar o mundo, mas ele veio para salvar. Mas todo aquele que o rejeita,
a sua palavra que está sendo anunciada. Esta é a que vai condenar. Esta palavra que você está ouvindo do Evangelho de Jesus Cristo é a palavra da vida, é a palavra da salvação. Mas muitos não querem ouvir, preferem ouvir o funk, a música profana, que estimula os jovens a cometer o crime, as jovens a se prostituir. A voz do funk está destruindo a humanidade, mas muitos toleram o funk, toleram o samba, toleram o rock, toleram essas coisas que o diabo tem criado no mundo para destruir a humanidade, mas não dão ouvidos para as palavras de Deus. Mas depois da morte, saiba de uma coisa, você, meu irmão, que é católico, você que é espírita, não adianta a família fazer a missa do sétimo dia, porque depois da morte está escrito que ordenado está o homem a viver uma só vez. Depois da morte, segue-se-á o juízo. Depois da morte, vai seguir o juízo final. E todos aqueles que não se arrependeram dos seus pecados serão lançados no lago de fogo. A morte, ela é algo inevitável. O nosso tempo de existência, ninguém sabe quanto vai durar nessa terra. A coisa mais incerta para nós seres humanos é o tempo da nossa existência. Hoje você está vivo, hoje eu estou vivo, amanhã nós não sabemos se vamos estar vivos. Então o momento é agora de você se arrepender das prostituições, da idolatria, do homossexualismo, deixar essa prática maligna e se arrepender dos males que você tem cometido, porque quando Jesus Cristo chamar você, porque Ele que é o autor da vida, é Ele que dá a vida, tira a vida, é Ele que fere, é Ele que sara, e ninguém pode escapar da mão dEle. Quando a sua vida for arrancada nessa terra, o que será de você? O que será de você? Então entregue a sua vida a Jesus, enquanto é tempo. Jesus está voltando, a vida dele está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia. Deus abençoe. Glória a Deus.